Olá, bem-vinda! Como superar o medo de dirigir através do autoconhecimento? Eu sou Jair Moreno, criador do método Domine Seu Volante, e eu tenho uma pergunta para você. Quem você já conhece que nesse momento está perdida, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, com aquela grande vontade de pegar um carro e dirigir uma longa estrada sem rumo? Você conhece alguém assim? Marque aqui nos comentários. Gente, para dirigir é preciso primeiro você vencer esse medo, né? Você dominar as suas emoções. Você já se deu conta que muitas pessoas estão hoje se desenvolvendo na busca até por um autoconhecimento, um domínio de suas emoções? E dessa forma que o Domine Seu Volante já apoiou centenas de mulheres a vencer o medo de dirigir. Bom, falando em desenvolvimento, hoje eu estou aqui com um grande amigo, um grande parceiro, Fábio Vergres. Fábio, bem-vindo, meu amigo. Olá, Jair, agradeço a participação. Um olá a todas as seguidoras e seguidores do meu amigo Jair Moreno, que está ajudando aí muita gente, muitas mulheres a superarem o medo de dirigir, né? E dirigir não é só simplesmente você pegar seu carro e ir de um lugar para outro, de um ponto A para um ponto B. Também é você ter a sua independência, ter a sua autonomia. Você ter um carro, você ter a possibilidade de pegar um carro, é você ter autonomia para você poder ir para onde você quiser, a sua liberdade de ir e vir, né? Com muito mais liberdade do que você ficar esperando um Uber, ficar esperando um ônibus, ficar esperando um táxi, ficar dependendo da carona do amigo quando você quer voltar para casa, né? Você poder ir e vir a hora que você quiser, né? Às vezes a gente conversa, né? Eu adoro dirigir, tenho meu carro, né? Gosto mesmo, dou carona para amigos, tal. Eu também dei carona para o Jair, já me deu carona. E a principal vantagem que eu vejo de você poder dirigir é essa: você poder ir e vir a hora que você quiser. Você ter autonomia para você ir aos lugares que você quer a hora que você quiser. Bacana. Fábio, você como um grande especialista em inteligência emocional, em autoconhecimento, um grande estudioso da área, Fábio, o que você entende de autoconhecimento com o domínio das emoções, o domínio do seu volante? Bom, fazendo um paralelo rápido, né, entre essas três questões que você botou, o domínio das emoções, né, e o autoconhecimento, não só, né, para a pessoa poder dirigir, mas é importante em todas as áreas da vida. É importante para poder aprender a dirigir na área qual você é especialista, é importante no desenvolvimento da carreira, que é a área da qual eu trabalho, né? Então a pessoa tem que primeiro se conhecer para aí sim ela identificar quais são as barreiras que a estão impedindo de realizar os sonhos da vida dela. Se é dirigir, se é progredir profissionalmente, se é, de repente, melhorar a vida sentimental dela, se é, de repente, melhorar o corpo dela, ou seja, qualquer que seja a área da vida dela, né, se ela não tem um conhecimento sobre si mesma e não consegue identificar quais são as barreiras, né, quais são as dificuldades que ela tem, ela não consegue identificar soluções para vencer essas barreiras. E aí, se ela não consegue identificar essas soluções, nem muito menos saber quais são as barreiras que tem na vida dela, ela vai ficar parada para sempre no mesmo ponto, no mesmo lugar e só mesmo te vislumbrando um cenário que ela gostaria de ter na vida dela. Mas se ela não tem esse conhecimento, ela vai ficar parada, né, no mesmo lugar para sempre. Bacana. Fábio, eu sei que você é um grande motorista, já trocamos diversas caronas aí, inclusive já fizemos até vídeo, né, dentro do carro. Essa mesmo. Isso, a gente vai para algum Não sei se você evento. lembra, a primeira vez que você me deu carona, eu tirei uma selfie nossa na Ponte Rio-Niterói, tava você, Thaís e eu. E eu botei lá, cara, carona com domínio e seu volante. Não sei se você lembra disso. Recordo bem, sim. Foi ótimo aquele dia. Fábio, como foi o seu início na direção, Fábio? Bom, eu não. Tem gente que tira a carteira logo com 18 anos, 17 anos e, sei lá, 11 meses e 29 dias estava na porta da autoescola. Comigo não foi assim, né? Eu tirei carteira já tarde, né? Porque na época não tinha aquela coisa de comprar um carro. E muita gente falava, Fábio, tira a carteira logo, tal, mas realmente eu procrastinei isso. Não por medo, mas mais por na época não ter mesmo assim, não vou comprar carro agora mesmo, carro é caro e tal. E talvez na época, se eu tivesse comprado comprado a carteira, olha só, comprado o carro, né? Tirado logo a carteira, eu teria logo
comprado meu carro, porque depois que eu comecei a dirigir, nossa, é muito bom dirigir. Eu sempre gostei de carro, sempre gostei de ver modelo de carro, essa coisa toda, mas dirigir mesmo, eu fui dirigir com 20 e... Nossa, acho que foi com 27, não lembro agora, 27, 28 anos. Né? E para você ver, olha só o lastro que ficou de tempo, e eu aí, né, dependendo de carona, transporte público, táxi, naquela época não tinha Uber acho que é só de uns 3, 4 anos para cá, né? Mas enfim, o tempo que eu fiquei dependendo disso, né, quando já podia ter a minha autonomia. Por isso, quando eu falo que dirigir não é só a questão de te levar do ponto A ao ponto B, mas sim você ter a sua autonomia, que eu senti muito isso depois que eu tive meu carro e tive habilitação. Quer dizer, não necessariamente na mesma ordem. Eu tive habilitação e depois comprei o carro. Né? Eu podia ir para os lugares a hora que eu quisesse. A hora que eu quisesse, o carro estava ali, pegava o carro e ia embora. Né? Então, eu tive habilitação, né, aos 28 anos de idade. Na época, eu estava começando a namorar minha esposa, né, minha esposa, e ela na época já dirigia, e ela também foi uma grande apoiadora minha na época, né? Ela já dirigia desde os 18 anos, ela já pegava o carro e tal, e foi uma grande apoiadora minha na época, né? Algumas vezes até eu estava fazendo autoescola, algumas vezes quando a gente estava numa cidade assim mais tranquila, né? Depois, claro, já ter um domínio do carro, né? Só para não perder a prática. Eu já pegava o carro dela, depois também de carteira, assim, recém-tirado de carteira, né, recém-habilitado, né, porque é aquele período de um ano que a gente está na permissão, vamos botar assim, né, eu também já pegava o carro dela e depois que comprei meu carro, então foi melhor ainda. Né? Então, assim, é uma coisa que eu realmente gosto, é dirigir. Tem gente que hoje em dia fala sobre o custo de ter um carro, que realmente é um custo, o carro é uma família, você não é só comprar o carro, eu estava falando isso ontem, até com um amigo, né? Tem gente que acha que comprar o carro é só comprar o carro, mas não, é uma família. Mas, independente de despesas e a vantagem de você ter o seu carro à sua disposição, independente das despesas, a vantagem de você ter o teu carro ali à tua disposição, na minha opinião, o Fábio é muito maior. Bacana, Fábio. Fábio Verbes aí, marido da Cristiane, não é isso, Fábio? Fábio, quais são os ganhos para o casal, né, quando os dois dirigem? Olha, Jair, são assim, eu posso dizer que infinitos, porque os dois dirigindo, né? Eu conheço casais que às vezes a esposa não dirige, então o marido acaba, às vezes, tendo que ficar, né? Claro, apoiando a esposa em levá-la aos lugares, né? Às vezes, principalmente quando é um lugar que não tem fácil acesso ao transporte público, às vezes é um lugar um pouco mais longe, então o marido acaba tendo que levar. E quando a esposa tem, né? Já tem ali habilitação, mesmo que dividam um carro, né? Ela já tem uma independência muito maior. E às vezes o marido está fazendo uma coisa, ela está fazendo outra. Né? Então, para o casal, né, cada um, os dois dirigindo, né, principalmente também quando tem filhos, que ela pode levar os filhos dela, às vezes, para a escola, para o curso, ou até o marido também, mas isso não é só papel da esposa, né? Eu acho que são infinitos porque dá uma autonomia para os dois, enquanto um está fazendo as coisas que precisa de carro, o outro está fazendo outra coisa. Nem precisa ficar em casa, vendo um filme, vendo uma série, vendo um jogo na televisão, então, né, até alguma outra coisa, ou então um curso, cada um fazendo o que precisa fazer naquele momento, sem um precisar estar levando o outro, né, em algum lugar. Bacana. Fábio, nós somos amigos aí, né, de longas datas, a gente toma vários cafés juntos aí, sempre que é possível. Agora, Fábio, quais são os ganhos para a família, para as pessoas ao seu redor, quando essa mulher que está nos ouvindo agora, quando ela vencer o medo de dirigir? Olha, Jair, para a família, né, até relembrando aqui um pouco, eu não sei como que vai ser a família das suas clientes, né, se ela já tem filhos, acredito que algumas já tenham, outras não, é principalmente ela ter uma autonomia para levar os filhos dela onde ela quer levar, ou então, de repente, levar a mãe, o pai numa consulta médica, algo do tipo, sem precisar pegar um táxi, chamar um transporte, eu não vou ficar fazendo propaganda para o Uber, né? Um transporte aplicativo, né? Enfim, eu vejo como principal ganho isso, ela poder não só ela ir, de repente, mais vezes na casa da mãe dela, né? Bater, assim, eu tô aqui em casa, bateu vontade, vou na minha mãe rapidinho ali, pego o carro e vou. E a minha mãe mora uns 20 minutos de distância de carro, né? Já pensou se eu tivesse que esperar
táxi, esperar ir até o ponto de ônibus, esperar o ônibus. Esses 20 minutos aí de carro ia levar meia hora, 40 minutos, dependendo às vezes aí que às vezes você chama o transporte por aplicativo, até chama táxi também por aplicativo, às vezes demora muito mais que isso, às vezes não tem ali na tua região, então às vezes está naquela tarifa mais alta, né? Você quer esperar um pouquinho. Então, assim, até para a questão de você planejar o seu tempo, né, das suas clientes aí planejarem o tempo dela, é muito maior, porque ela sabe exatamente o tempo que ela vai levar do deslocamento, o tempo que ela vai, às vezes o tempo que ela vai ficar esperando, né, um ônibus, um transporte aplicativo, um táxi, é um tempo que ela convive mais, que ela passeia mais no shopping, fica mais com as amigas, fica mais com a família dela, de repente fica mais um tempo na academia, fica um tempo maior na praia, né, fazendo ali, de repente, uma caminhada dela, não sei se de repente ela mora num lugar próximo, assim, de uma área verde bonita, para poder, né, fazer um exercício físico, uma atividade física. Então, para a família, eu vejo esses ganhos, né, dela poder, né, fazer uma compra, ir no mercado, dela poder ir para os lugares que ela quer, né, e também visitar a família, também, de repente, levar o marido também para algum lugar. O Cristiano já cansou de, às vezes, me dar carona até algum lugar, né, e também fazer a visita à família dela. Esses são os ganhos que eu vejo. Bacana, Fábio. Fábio, agora o que você tem que dizer para essa mulher que está agora aqui nos ouvindo, que por medo de dirigir, ela acaba se expondo a um perigo maior, né? A gente ouve vários relatos aí de assalto no transporte público, ou assédio até, ou alguns riscos que algumas correm de ficar na rua, sai da faculdade, sai do trabalho tarde, fica na rua correndo sérios riscos. Mas aí o medo de dirigir, ela ainda não pensou em vencer. Ela se põe, né, nessa situação de risco por medo de dirigir, que a gente sabe que é fácil perder esse medo. Sim, não, sim, com certeza, ainda mais com o seu método. Vamos lá. A mulher, né, assim, você falando aí agora, vem até outra questão aqui na minha cabeça para a mulher, né? A gente ouve aquela velha frase, né, que eu não concordo muito, até porque mulheres dirigem muito bem. Eu tenho um exemplo aqui em casa, né? Mulher no volante, perigo constante. Né? Mulher, no lugar de mulher no volante, na cozinha, né? Então, às vezes, também tem aquela questão cultural da mulher não precisar dirigir. Mas eu vejo hoje em dia a mulher vencendo tantas barreiras, né? A mulher vencendo, alcançando tantos degraus. Nós temos aí nas empresas as mulheres cada vez mais ocupando cargos de direção, cargos de chefia, cargos de liderança, né? Há pouco tempo nós tivemos aqui atrás, não foi um período muito, né, independente de questões partidárias, né, nós tivemos uma mulher comandando o nosso país, né? Então, assim, para a mulher, para ela vencer o medo de dirigir, vai levá-la, né, a alcançar degraus mais altos na vida dela, né? Fazendo aí um paralelo com tudo que nós já falamos aqui durante a nossa entrevista. Vai dar ela uma autonomia, vai dar ela uma liberdade muito maior. E, claro, vai evitar, né, de ela passar por situações até em ônibus mesmo. A gente ouve, às vezes, relatos desses, né, que elas são assediadas, que elas passam por situações de constrangimento. O próprio metrô tem aquele carro, né, das mulheres, agora eu não recordo o horário, não sei se é das 18 às 20 horas, não convém, não importa aqui agora o tempo, mas existe esse carro, que é na parte da manhã e na parte da noite, justamente para evitar, para inibir esse tipo de coisa. E só que hoje em dia, até pelo novo, antigamente o metrô era separado em vagões, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei de onde você está ouvindo esse vídeo agora, né? Mas agora é um grande vagão enorme que todos têm comunicação com todos. Você pode dar uma ponta do metrô a outra. Então não tem mais essa. Eu peguei o metrô e vi que tinha gente, eu entrei no carro após o carro das mulheres, né, o vagão das mulheres, e vi que tinha homens no vagão das mulheres, né? Então, assim, hoje em dia não tem mais muito isso, né? Até pode, na estação, acho que fica um segurança do metrô proibindo a entrada de homem no carro das mulheres, mas depois o trânsito, a movimentação dentro do vagão é livre. Então, assim, tem esse tipo de situação que as mulheres passam por constrangimento, passam até por assédio dentro do transporte público. Então, às vezes, até a mulher não se sente totalmente segura, não se sente confiante, né, de entrar num carro com um homem, com um motorista estranho, temendo ser assediado. E com isso é mais uma preocupação que ela tem na vida dela, né? Pô, vou entrar num carro, às vezes está na rua, quer pegar um táxi,
né? Eu não vou entrar nesse carro com esse motorista, ele está com uma cara meio assim, né? Não só por questões de assédio, mas também por questões da violência, que nós vivemos em grandes cidades, né? Nós estamos passando por isso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, como em outras cidades do país também. Então, para a mulher, né, também vencer o medo de dirigir e tomar, né, realmente dominar o seu volante, não só o volante do carro dela, né, do futuro carro dela, mas como da vida dela, vai proporcionar para ela ganhos, né, e uma tranquilidade enorme nessas questões que nós acabamos de falar. Bacana, Fábio. Fábio, algumas mulheres acreditam que a única forma de vencer o medo de dirigir é gastando rios de dinheiro com mais e mais aulas práticas. E nós dois sabemos que muitas vezes não funciona, Fábio. Como você vê isso? Verdade. Nós sabemos assim que muitas dessas questões do medo de dirigir, né, não só o medo de dirigir, como o medo de qualquer outra coisa que você queira fazer na sua vida, tem uma questão emocional muito grande. Né? Realmente ali o bloqueio é o bloqueio emocional. Então, se você, aí voltando lá para o início da nossa conversa, né, se nós não olhamos para nós mesmos, não identificamos quais são as barreiras reais, as barreiras emocionais, né, que nos impedem de fazer aquilo que nós queremos, né, no caso aqui a gente está falando de dirigir, se eu não identifiquei essa barreira, não adianta eu... Tem autoescolas muito boas até, né, para serviços de aula para habilitados, mas se eu tenho uma questão, uma coisa eu já ter vencido, você já ter passado aí, você de repente é uma cliente do Jair habilitada, mas tem medo de dirigir, você passou pelo método do Jair, venceu o medo de dirigir, mas está ali, né, com falta de prática e quer ir numa autoescola dessa para treinar antes de comprar seu carro, mas outra coisa é você não ter passado pelo método do Jair, não ter vencido o seu medo de dirigir, não ter descoberto os seus bloqueios, conforme o Jair ajuda os clientes dele, e pegar um carro, e pegar um carro para praticar, fazer, sei lá, 20, 30, 40 aulas práticas, quando você não tratou aquilo que realmente a impede emocionalmente de pegar um carro e dirigir. Ou medo de trânsito, ou medo de bater, enfim. Aí são N fatores que podem levar você a ter realmente um medo de dirigir. Mas se você não vê isso primeiro, não adianta você ir para uma autoescola para fazer aulas práticas sem tratar disso primeiro, né? Sem primeiro ver o que te impede para antes pegar o carro. Aí seria o caminho inverso, né? Primeiro ela ver o que impede ela, para depois sim ir lá pegar o carro para realmente dirigir. Legal. Ô, Fábio, o Domine Seu Volante, você conhece bem, ele é baseado no autoconhecimento, né? O que você tem a dizer a essas mulheres que estão vivendo na dúvida agora, estão paralisadas ou até se conformando que dirigir não é para ela, que ela não é capaz de dirigir? O que você tem a dizer para essa mulher que está ouvindo agora? Eu vou falar agora para você, né? Você que está me ouvindo aí, você cliente do Jair, você seguidora do Jair, né? De repente está até vendo com o namorado, com o esposo, com seu pai do lado. Tem mulheres que às vezes aprendem a dirigir com os pais, com os namorados, né? Mulheres, assim, vocês podem tudo, né? Eu já falei, assim, eu vejo nas empresas que as mulheres estão alcançando cada vez mais cargos de direção, cargos de liderança. Então, para as mulheres, né, assim, não tem limite. Então, dirigir também não é um limite para você. Todos nós temos nossos pontos de melhoria, temos nossos pontos fortes, nossos pontos de melhoria. Você tem N pontos fortes e alguns pontos de melhoria, assim como eu, assim como o Jair. Se dirigir nesse momento está sendo um ponto de melhoria, não precisa ser um ponto de melhoria para sempre. Um ponto de melhoria que pode ser treinado, você pode investir nisso para ele se tornar um ponto forte, para que não seja um ponto de melhoria que vai te impedir de fazer as coisas que você quer. Que até porque esse ponto de melhoria, né, essa barreira que está te impedindo, né, que está te causando medo de dirigir, pode, sem você perceber, estar provocando medo, atrapalhando outras áreas da sua vida. De repente, sua área de relacionamento, sua área profissional, né? Você com você mesmo, a maneira como você se olha. Então, não fica com essa de que dirigir não é para você. É para você sim, é para você, é para sua irmã, é para sua mãe, é para suas amigas, também é para o seu namorado, para o seu esposo, para o seu pai, para o seu irmão. Dirigir é para todo mundo.
Bacana. Fábio, agora um momento seu, um momento que te marcou e que o fato de dirigir te ajudou bastante. Jair, vamos lá. Nossa, vamos pensar aqui. Vamos pensar no lado. Uma vez na época não era minha esposa, minha namorada ainda, minha namorada era noiva. Mas enfim, a gente não tinha casado ainda. O fato era esse. A gente estava num restaurante, né, jantando. E aí, do nada, o telefone toca, minha mãe falando que meu tio estava passando mal. O restaurante era relativamente perto da casa dela, né, onde meu tio estava. Mas na hora, a gente cancelou o pedido, saímos rapidinho, chegamos na casa da minha mãe, né, pegamos meu tio e já levamos para o hospital. Se eu não tivesse habilitação naquele momento, não tivesse, né, carro, até eu sair, até chamar, ou então pede um vizinho, tá, aquela coisa toda, né? Para o meu tio, de repente, não teria dado tempo dele sobreviver. Então, nesse momento, né, o fato de eu ter habilitação, de eu ter carro, né, realmente fez a diferença. Bacana, Fábio. E um ponto positivo, né, não falo só de ponto negativo, ponto de doença, e um ponto positivo assim que eu comprei meu primeiro carro, foi ter ido pegar minha esposa, né, a minha namorada, né, para dar uma volta, a gente sair para onde a gente queria, sem rumo, né? Pegamos o carro para dar uma volta sem destino, né? Rodamos pela cidade, né? Eu dirigindo ali o meu carro, né? Aquela sensação realmente de liberdade, né? Foi muito positivo para mim. Bacana, Fábio. Vamos lá. Todos sabem que o Domine Seu Volante é o único método no Brasil onde centenas de mulheres vencem definitivamente e no conforto da sua casa o medo de dirigir. Fábio, o que você considera de diferencial do método Domine Seu Volante? Jair, pelo que eu conheço do seu método, o que eu considero diferencial é você fazer o passo a passo com elas até o dia. Posso dar spoiler? Assim, de repente, eu dou um spoiler aí do, sei lá, não é pelo que é assim, que Jair e eu nós conversamos muito, né? Esse tempo todo que a gente se conhece, a gente conversa muito, troca figurinha, né, sobre os nossos trabalhos. E o que eu acho o grande diferencial, aí eu vou dar um spoiler, tá? Assim, daí, de repente, vai ficar um dia sem falar aí comigo, mas eu vou falar. É o dia que ela visualiza, é o dia que você, né, depois que você falar aí com o Jair, é o dia que ela visualiza ela dirigindo. Tem um dia que o Jair vai falar, como falei, Jair, né? Tem um dia que o Jair vai fazer o planejamento aí com você, como é que vai ser o seu dia dirigindo, né? O que você vai fazer. E você vai se visualizar dirigindo. Esse é um grande diferencial, que já é um planejamento, né, que você faz. Pô, eu tô com meu receio aqui hoje, digamos que eu fosse um cliente do Jair. Né? Eu tô aqui com meu receio aqui hoje, não consigo dirigir e tal. Né? E o Jair trabalhando comigo, ele, Fábio, como é que seria o dia ideal você dirigindo? Né? Pô, meu dia ideal seria dirigindo, seria eu pegando meu carro, seria eu andando por, sei lá, indo na lagoa, eu gosto muito da lagoa, dando uma volta pela lagoa, depois indo ali, né, pegando Lagoa Barra, tal, né, seria esse o dia, seria um dia de sol, eu dirigindo, né, ou com a janela aberta, ou com o vidro fechado, né, com o ar-condicionado, sentindo o vento, é um grande diferencial, porque você não só prepara elas para vencerem, né, os seus bloqueios, mas você também já coloca ela lá na frente, já coloca ela conseguindo vencer o medo de dirigir. Que ela realmente vai conseguir, né, quando passar aí pelo seu método, né, quando tiver o seu apoio, né, para vencer esse medo de dirigir. Eu volto a dizer, você pode tudo, você pode sim vencer o seu medo de dirigir. Não tem essa de que mulher não leva jeito para a direção, não. Tem um exemplo aqui em casa, minha esposa dirige muito bem, conheço outras mulheres que também dirigem muito bem, carros grandes, carros pequenos, né? Assim, o tamanho do carro também, você não importa, você define o tamanho do seu carro, se é SUV, se é Mini Cooper, né? Qual carro aí que você vai querer, né? Mas você pode sim dirigir o seu carro à vontade, ter o domínio do seu volante e da sua vida.
Bacana, Fábio. Gratidão, amigo. Vamos lá, Fábio. Todas as minhas alunas, sem exceção, quando elas vencem o medo de dirigir, Fábio, elas querem mais, né? Elas se libertam. E vão em busca de maior desenvolvimento. Fábio, agora, vamos lá. Um presente seu, um bônus especial para quem adquirir agora o treinamento Domine Seu Volante. Bom, Jair falou uma coisa muito certa aí, né? A nossa vida é um processo. Nós temos, né, conforme eu falei um pouco tempo atrás, nós temos pontos de melhoria e temos pontos fortes. Temos muito mais pontos fortes, por mais que às vezes a gente não reconheça, a gente não identifique, e alguns pontos de melhoria. E é um processo. Hoje você vai estar vencendo o seu medo de dirigir. Mas depois que você venceu o seu medo de dirigir e pegar seu carro e começar a ir para cima e para baixo, para o shopping, né, para a praia, para as compras, para o barzinho com as amigas, enfim, você vai querer mais coisas na sua vida. Você vai querer ir para outras áreas da sua vida. Aí nós não sabemos. Aí depois você conta para o Jair, que o Jair também vai te ajudar, pode te indicar alguém, né? Mas o que eu vou estar dando aqui para os clientes do Jair hoje, né, que é da minha área, que eu trabalho com a área de carreira, né, e conforme nós sabemos, carreira, você tem que lidar com pessoas, você se relaciona com pessoas em todas as áreas da nossa vida. Mas na carreira, você saber lidar com pessoas bem é um grande diferencial. Você pode ter todas as qualidades técnicas, graduações, pós-graduações, MBAs, doutorados, cursos de especialização, né, idiomas, mas se você não souber se relacionar no seu ambiente de trabalho e até na sua vida como um todo também, né, isso pode acabar sendo um impeditivo de você galgar degraus maiores aí na sua vida, né? Então, o que eu vou estar dando aqui hoje, né, para os clientes do Jair? Uma videoaula falando sobre networking e a importância do networking, né? Porque eu mesmo posso dizer por mim, o meu networking me ajudou muito na minha vida profissional. Eu tenho 16 anos, né, 16, 17 anos aí de atuação na área de gestão de pessoas. E nesse tempo todo, o meu networking me ajudou muito. A forma como eu fiz o meu networking, como eu lidava com meus amigos de trabalho que são amigos de vida, né? Com padrinhos aí meus de casamento e tal, né? Que eu encontro aí, de pessoas que trabalham em antigas empresas que eu trabalhei, tenho contato aí até hoje. Então, você saber se relacionar, você saber montar o seu networking é muito importante para o seu crescimento profissional. Né? Às vezes não só seu, às vezes também como de alguém, né? Aquela coisa, você indica alguém, alguém te indica e aí todos ganham. Tá? Então, o que eu vou estar dando aqui hoje para os clientes do Jair é essa videoaula falando sobre a importância do networking, dicas de networking. Uau, Fábio, gratidão, meu amigo. Fábio, muito obrigado por essa grande amizade que a gente tem até hoje, por sua parceria e por você compartilhar aqui com as minhas alunas esse conhecimento, que eu sei que você é um grande especialista na área de desenvolvimento. Tá? Gratidão por sua presença, meu amigo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando com você, estar falando com as suas clientes, suas amigas, suas seguidoras aí. Tá? Tenho certeza que todas vão ganhar muito aí com o seu produto. Vão vencer, vão destravar aí esse medo, né, de dirigir. Vamos ter aí novas habilitadas ou pessoas que têm habilitação, mas que só têm habilitação, mas não usam, né? Só fica ali na carteira como identidade, né? Não só como identidade, mas para você poder também usar, exercer o direito que aquela habilitação te dá. Não só você ter uma habilitação para ficar dizer que você tem, mas para você exercer esse direito, né? De pegar o seu carro e ir para onde você quiser. Legal. Gratidão pela sua participação, Fábio. Eu que agradeço, meu amigo. Grande abraço a todas aí, tá? Grande abraço, meu amigo. E a gente vai se falando aí. Legal. Vamos lá. Aproveite essa grande oportunidade. Essa é a sua melhor oportunidade de dominar o seu volante. Acesse o link na descrição desse vídeo e garanta o seu acesso ao treinamento Domine Seu Volante. Daqui a 8 semanas, você vai estar dominando seu carro e aproveitando aí esse grande presente, esse grande bônus que o Fábio Vergas está liberando para você. Ok? Corre lá, acessa o link, são apenas 10 vagas disponíveis. Eu sou o Jair Moreno, criador do método Domine Seu Volante, e eu verdadeiramente espero você, eu quero te ver na linha de chegada. Tchau, tchau.